Hello, people! Hello, everybody do Instagram. Estou aqui de volta com as lives de domingo, as lives maravilhosas, atendendo a milhares de pedidos. Aí, quanto tempo, né? Quase um ano aí sem live. Mas hoje estou trazendo aí uma pessoa muito querida, a Adriana, e é sempre bom, porque o negócio é compartilhar, né? A gente quer compartilhar aqui os conhecimentos. A Adriana já chegou aqui, já vou colocá-la. Gente, eu vou tentar fazer aqui, vou colocar o tema para quem estiver chegando aí, para quem chegar aqui de paraquedas, quem pegar o bonde andando, literalmente. Adriana, você sabe essas expressões, a origem dessas expressões, tipo pegar o bonde andando? É, Olha, eu sei algumas, agora todas bem que eu gostaria de saber, viu? a gente podia fazer uma live sobre isso, hein? Que tal? Tem umas que é legal, tipo assim, quando a gente fala, caraca, entrou um Lacerdinha no meu olho. Cara, porque o Carlos Lacerda era um cara que, vamos dizer assim, os inimigos dele ficavam meio incomodados, porque o cara incomodava mesmo. Então tem umas assim que são bem legais de conhecer. Essa eu nem conhecia. Essa eu nem É mesmo? conheço. Teu pai nunca reclamou quando entrou um Lacerdinha no olho dele, não? Não que eu tenha reparado, não. Eu Não, agradeço aí não. a Paula a oportunidade de estar aqui nessa live para a gente conversar. E o tema é o Rio de Janeiro como cenário na literatura. Então, eu sou Adriana Tourinho, para quem aí ainda não me conhece, eu sou historiadora, escritora. Aliás, eu sou que nem meu pai, eu sou assim, várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou guia de turismo, até por isso que eu estou nesse grupo de estudo com a Paula. Não tenho exercido muito ultimamente, mas sou guia de turismo, historiadora, professora de português para estrangeiro. E o objetivo aqui é porque eu também sou escritora e eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de literatura, história e de língua portuguesa. Mas o objetivo do canal, o canal nasceu a partir daquela coisa de quando a gente lê um livro e a gente se empolga tanto com aquela história que a gente gostaria de ir lá onde o livro se passou. Eu acho que todo mundo que lê um bom livro já passou por isso. Você, não sei, leu o Corcunda de Notre Dame, e aí você fica pensando, caramba, como é que deve ser aquela igreja lá de Notre Dame, de Paris, e no dia que você vai na igreja, você lembra daquela história. Então, a ideia do canal nasceu assim, de trazer livros que eu li, fazer uma pesquisa um pouco aprofundada sobre aquele local e, claro, condensar, trazer o essencial para o canal. E no YouTube eu trago em vídeos curtos, de 8 a 15 minutos, aquele ponto. Porque a ideia é dar vontade da galera de ler o livro, conhecer o lugar e fazer a visita. Muitos lugares não dá para visitar, mas eu sempre procuro selecionar pelo menos alguma coisa que nós possamos ver daquele lugar. E a ideia é essa, a ideia é trocar e também receber, porque já aconteceu de eu fazer um vídeo falar de um local e o pessoal da comunidade dizer, Adriana, você sabe que ali dá pra ver isso assim, 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 assim? E eu, Que caraca, eu legal. não sabia. Então a ideia é essa, é trocar. E o canal nasceu dessa ideia. Eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro. O meu romance, Como Samba Canção, que eu publiquei no meio do ano passado, se passa no Rio de Janeiro, um pouco 2012, um pouco anos 60. Então é claro que no canal eu vou sempre acabar fazendo um volume maior de vídeos sobre o que eu domino, como guia de turismo, como especialista no Rio de Janeiro. Então é isso, eu procuro trazer um pouco desses lugares com um pouquinho que eu aqui humildemente conheço, dividir aí com o pessoal e trazer essa vontade de descoberta. Então, é isso aí que a gente vai conversar hoje, então. A partir daí, o canal, ele agora está um pouco mais aberto. Ele não fala apenas de locais. Ele está falando de tudo que cerca o universo literário, mas sempre tentando conectar com história, com pesquisa. Então eu vou falar, por exemplo, de como fazer pesquisa na Biblioteca Nacional. Quinta-feira que vem, é toda quinta-feira ao meio-dia que sai o vídeo. Então na próxima quinta-feira eu vou trazer como ver, procurar jornais no site da Biblioteca Nacional, porque às Que vezes a gente quer incrível. falar. É Que legal, né? Tipo assim, você lê um incrível, negócio assim. incrível. O vídeo da semana passada foi Revolução de 30. Qual foi a capa dos jornais no dia seguinte?
Então, eu vou trazer no canal como fazer isso, como gratuitamente entrar na Biblioteca Nacional, escolher algum periódico e ver o que estava na capa do jornal daquele dia. Você falou de Biblioteca Nacional, vou só fazer um parênteses aqui. Eu vi uma postagem deles muito legal, curti, que foi sobre o ensino da independência do Brasil. Eles estão com uma oficina ou alguma coisa, um programa, eu não lembro exatamente o que é. Entra lá no perfil da Biblioteca Nacional, quem tiver interesse, que eles estão falando sobre o ensino da independência do Brasil nas escolas. Para ser revisado isso. Bacana de uma forma, isso. Eu não estou sabendo desse projeto. Super interessante. Eu vi aqui no Instagram. Então, você falou de Biblioteca Nacional, eu lembrei. Achei legal compartilhar essa informação. Bom, repetindo aqui, o canal da Adriana no YouTube é Lusofonia. Tá? Depois vocês vão lá, não vão agora não, depois vocês vão lá. E tem assim, eu tô de olho aqui, eu tô com ele aberto aqui no computador, aí tem as playlists, né? Então você tem aqui incentivo à literatura, sanitarismo, lugares na literatura, falando pelos cotovelos, achei ótimo esse título. Crônicas, Rio de Janeiro, contos e livro como Samba Canção, que é o seu livro que você lançou. Exatamente, né? Meu romance que eu publiquei ano passado. Então são essas 8 vertentes aí, esses 8 grupos, essas 8 playlists assim que você tem de vídeos. É muito interessante, é muito legal. Eu já vi, eu acho que no total tem mais de 30, né? Um pouquinho mais, deve ter uns 40. Não, mais. Acho que é, enfim. E aí eu já vi uns 10, eu já consegui ver uns 10, mas eu tô maratonando, eu tô te maratonando. Ah, valeu, gente. E sempre contribuindo, porque na realidade a ideia é essa. Por exemplo, aqui, né, no chat, eu tô vendo assim as pessoas que eu conheço que estão entrando, são pessoas de universos muito diferentes. E eu acho que o bacana, porque a literatura é vida, literatura é ser humano, literatura são circunstâncias humanas. E todo mundo, quando lê um livro, de alguma forma se identifica. E cada um vai ter um percurso de vida, cada um vai ter circunstâncias diferentes, vidas profissionais diferentes, formações diferentes. E eu acho que essa é a ideia, essa troca. Claro, sou eu que escolho os temas porque sou eu que faço o canal, mas o interessante daqui é trocar, é ver de repente uma pessoa que tem uma ou duas pessoas aqui que entraram, que eu sei que tem canal no YouTube também, e que trocam e que trazem o que elas fazem. Eu vejo os vídeos e eu vejo as lives, e claro, a gente nunca pode ver tudo, mas se a gente já for naquilo que nos interessa e a gente trocar, eu acho que essa vivência humana, essa troca pode ser realmente muito interessante para todo mundo. E a ideia é quando a pessoa acabar de, enfim, dedicar aqueles 8, 12 minutos para ver aquele vídeo, ela possa dizer, cara, esse livro eu tenho que ler. Aquele lugar eu tenho que dar uma olhada. Ou às vezes a pessoa até esqueceu. E dali a 1 ano, 2 anos, ela vai, por exemplo, a Petrópolis, ela entra no Quitandinha e ela lembra, caraca, uma vez eu vi um vídeo falando que o Walt Disney veio no Quitandinha e que no Quitandinha veio areia da praia de Copacabana para ficar em torno do lago artificial lá no Quitandinha. E aí é isso, é trazer pequenos momentos e conexões com a nossa vida. E literatura é isso, literatura é pensamento, literatura é empolgação e ao mesmo tempo emoção com coisas de pessoas reais. São personagens, mas personagens que representam quem nós somos. Então, nada como fazer isso com seres humanos. Não que eu seja uma fã incondicional do ser humano. Tem momentos que eu perco um pouco a fé na humanidade. Está desganado. Mas né? É isso, eu acho que é essa troca e essa é a proposta do canal e trazer aqui pra gente, pra bater esse papo gostoso aqui sobre o canal. E hoje eu acho que eu queria conversar aí, a partir da proposta da Paula, sobre os pontos do Rio como cenário na literatura e por que o Rio de Janeiro e qual é o posicionamento e a importância do Rio como cenário na literatura. Paula, você tem alguma coisa que você queria pontuar aí antes de eu seguir em frente? Tá super de parabéns e todo vídeo que eu vejo eu fico morrendo de vontade de ler o livro. Até o agosto que não é muito o meu gênero, dá vontade de ler, porque você fala ali do Palácio do Catete, que eu sou apaixonada por aquele palácio, é incrível, né? É um ponto turístico maravilhoso. Então, e até livro que eu acho que eu nunca tive interesse, muito, quer dizer, já li para a escola,
mas que, assim, por conta própria não iria ler. Fico com vontade de ler só por causa da sua narrativa, por causa da sua apresentação, que realmente dá vontade de ler tudo depois que a gente vê os seus vídeos. É muito bom, Ah, muito bom. legal. A ideia é essa, é tipo assim, você tirar, por exemplo, Agosto, Rubem Fonseca, eu li pra escola. Eu gostei muito na época, mas muitos dos meus colegas não necessariamente gostaram. Mas a É, partir do momento que você vê a literatura como uma possibilidade de reflexão da sua vida real e que você vê que aqueles lugares concretamente existem e você consegue fazer uma conexão entre hoje, ontem e o ser humano, eu acho que isso adquire um outro objetivo. E não apenas do ponto de vista de erudição, de cultura geral, como de conexão entre coisas diferentes, que vão de pontos linguísticos, biológicos, arquitetônicos, sociais, políticos. A dimensão da literatura, né, o céu é o limite. Então, é. o Rio de Janeiro, em especial, eu acho que qualquer um que se interesse um pouco em ver as principais obras da literatura brasileira vai perceber que há efetivamente uma concentração no Rio de Janeiro, não apenas como cenário, como também como autores, porque mesmo autores de outros lugares, porque, claro, não é apenas cariocas que sabem escrever, nossos autores, graças a Deus, nós temos aí pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, graças a Deus. Só que em vários momentos da história, muitos desses autores vieram para o Rio de Janeiro. Então você tem autores que não são naturalmente do Rio de Janeiro, mas que acabaram em algum momento vindo ao Rio de Janeiro. Por quê? Bom, vamos fazer aí uma pequena trajetória. O que acontece? Rio de Janeiro, a partir de um certo momento, passou a ser ali o centro do Império Português e, consequentemente, durante muito tempo, um dos lugares mais importantes do comércio de toda a América Latina, porque a família real portuguesa, em 1808, chegou aqui. Então, a partir desse momento, não tinha volta. O Rio de Janeiro passou a reunir condições onde você tinha mais dinheiro, mais cultura, mais investimento. Então, quem queria ter mais chance de se destacar profissionalmente, principalmente em áreas intelectuais, vinha para o Rio de Janeiro. Então você teve escritores mineiros, escritores nordestinos, escritores do Sul, que vinham para cá. E isso não ficou reduzido à época do Império. Isso foi se reproduzindo ao longo da história do Brasil, muito depois da proclamação da República, porque o Rio de Janeiro foi a capital federal, e mesmo depois dos anos 60, quando foi para Brasília, tudo era aqui. O Rio concentrava, claro, dividia com outras grandes cidades, como São Paulo. Ali no Sul, nós temos escritores muito importantes. Eu até, inclusive, o vídeo da semana passada foi sobre Érico Veríssimo, que é do Sul, né? Fala ali em ambiente em Porto Alegre. É claro que existiram outros. Mas quando a gente olha proporcionalmente, é inegável que o Rio atraiu essas pessoas, seja as pessoas que já moravam aqui ou outros autores que passaram parte importante da vida aqui. Então, quando eles escreviam, o cenário necessariamente não, mas com muita frequência passava por aqui. Então, a gente vai ter obras que vão, mesmo que seja muito romance, em algum momento vão flertar com a história. E ao flertar com a história, vão passar por pontos que se tornaram símbolos e que foram lugares e que até hoje têm esse papel de personificar a memória, de manter a memória, de reproduzir a memória, de fazer lembrar o que aconteceu ali. Então, daí a importância incontornável de, ao se ler um romance do Rio de Janeiro, se perguntar por que o Rio de Janeiro. E a partir do momento que a gente consegue conectar isso, a gente vê por que alguns lugares saíram na frente e outros talvez menos. Porque, claro, passava pela importância da vida política, cultural e urbana do Rio de Janeiro e do Brasil.
Então, se vocês não também tiverem nenhuma é pergunta... incrível, né? O Fala. Rio, assim, até hoje, né? Querendo ou não, o Rio é o centro das atenções do Brasil. Não tem como. Você fala... é Rio. A capital não é aqui, mas aqui é a capital das atenções do Brasil. E é referência. Tudo que acontece aqui, Eu tá acho todo que mundo hoje... sempre de olho, né? Hoje isso está até sendo muito compartilhado com o resto do Brasil, graças a Deus, Sim, inclusive, sim, né? graças Porque a o Rio Deus, tem passado por um período político-econômico muito complicado, e assim, a gente tem aí, principalmente São Paulo, né, que hoje em dia tem assumido cada vez mais essa função de polo cultural, mas o Rio continua, nós temos outros lugares, eu falei aqui de Porto Alegre e lugares do Nordeste, mas é verdade que o estrangeiro que não se interessa muito particularmente pelo Brasil, você vai falar Brasil, o cara vai ter na cabeça o Cristo Redentor. Da mesma forma que quando as pessoas vão pensar nos Estados Unidos, elas vão pensar na Estátua da Liberdade, e quando as pessoas vão pensar na Grécia, vão pensar no Panteão. E isso não quer dizer que os outros lugares sejam menos interessantes e as pessoas sejam menos inteligentes, não é isso. Mas é só porque realmente, do ponto de vista internacional, o Rio ainda é a porta de entrada para esse conhecimento, e eu acho isso muito bom, porque o cara que leu Machado de Assis e se interessou pelo Rio do século XIX, de repente depois vai pegar um Érico Veríssimo e querer saber coisas sobre Porto Alegre, ou não sei, se for uma pessoa que gosta muito de literatura antiga, vai chegar lá em Iracema e vai lá pro Nordeste, ou vai pegar uma Raquel de Queiroz com o 15 e vai ver a questão da seca de 1915. Enfim, eu acho que pode ser uma porta de entrada para outros lugares. Eu me concentro no Rio de Janeiro porque, enfim, é o lugar que eu nasci, é o lugar que eu domino, é o lugar onde eu concentrei os meus estudos e onde eu sou especialista. Mas, obviamente, isso é um exercício que eu acho que pode e deve ser feito, né, com qualquer lugar que tenha aí esse interesse na literatura. Desculpa, isso é muito legal. Aqui não tem como, né? Aqui a gente tem que interromper uma ou outra. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, agora quando eu te perguntar era isso. Eu ia querer justamente que você me desse um feedback sobre isso que eu falei. Por isso que foi bom você me cortar, porque eu ia justamente te perguntar. Já tem gente aí defendendo São Paulo, que legal, eu adoro. É muito bom a gente ter o orgulho da nossa cidade, assim, a gente ter que... Às vezes é difícil, né, aqui, mas é muito legal a gente ter orgulho mesmo, achar... aqui se destaca mais. E isso que você falou é muito bom, porque, por exemplo, o trabalho que eu faço aqui, o seu vídeo tá... Não sei. Peraí, eu fiz besteira. Eu fui coisar o chat. Ai, cacete, agora vocês estão vendo o outro negócio. Vai falando aí que eu vou ajeitar. É muito legal, que sirva de exemplo esse seu trabalho. Eu acho que o meu também, eu fico pensando nisso. Eu falo sobre o Rio de Janeiro em inglês. Eu apresento todo o Rio de Janeiro em inglês, um pouquinho do Brasil, porque não tem como falar de Rio, não falar do Brasil. E isso eu gostaria que servisse de exemplo. Eu não vejo como concorrência. Eu vejo como um modo de inspiração para outras pessoas poderem fazer isso com São Paulo, Santa Catarina, outros estados. E é muito legal esse trabalho que você faz, porque dá Eu achei incrível, porque ele é muito original, porque ele dá um ponto de vista literário num guiamento. Então, você trabalhar no turismo, a literatura... Isso realmente eu não via. Até hoje eu nunca vi. Então é muito legal também. Se você vê vários pontos de vista que a gente pode ter, né? Num guiamento, no turismo, voltado para o turismo, no turismo, trabalhando pontos de vista diferentes. Então é incrível, assim. Seu trabalho é incrível. Acho muito legal. Que bom, Paula. Tomara que todo mundo se empolgue. Vamos ler o Rio de Janeiro, o São Paulo, Santa Catarina. Brasil, que a gente precisa, é questão do bairro também, né? Cara, quando eu li, foi agora um dos vídeos que eu fiz, foi sobre Botafogo. Eu li o livro, inclusive, de um rapaz que publicou comigo na mesma editora. O livro, você viu esse de Botafogo? Eu via. Ele foi lá e falou o autor. O autor, exatamente, o Thiago. E assim... Quando eu li aquele livro, portanto, é um livro que eu talvez não fosse ler se não fosse
porque eu conheço aí a editora, porque é um realismo fantástico e eu não tenho muito hábito de ler esses livros, é O Segredo das Ondas. E além de ter gostado muito do livro, cara, você lê sobre um bairro onde você nasceu, onde você cresceu, você vê o nome daquelas ruas, você vê aquelas casas. É claro que se você nunca pisou no bairro, você vai gostar do livro também. Mas você vai ter uma experiência muito diferente se você viveu naquele lugar. Então eu já vi. Você lembra das suas experiências, né? Você vai se conectando. Gente, nesse lugar eu fui numa festa, nesse lugar uma vez eu tive que fazer não sei o quê. Ah, nesse lugar aconteceu sei lá o quê. Muito legal. Ai, adoro esse lugar aqui. Eu tenho... você se conecta, né? É uma outro colorido. Aí eu acho que foi o Luiz que falou aqui, não, tem que falar do meu bairro, do Catete, mas é isso. Quando eu fiz ali o vídeo sobre o Palácio do Catete, que você falou que você assistiu, eu estudei no Colégio Zacaria, que é ali no Catete, fica tipo a 3 quarteirões do Palácio do Catete. Então, todo recreio, toda hora de lazer, os alunos iam lá para o jardim ali do Museu da República e a gente vivia isso. Então, quando você vai ler um livro e alguém conta uma anedota, não, porque aquele passarinho que fica ali comendo o fio do negócio, fala, caraca, esse passarinho eu já vi comendo aquele fio ali do negócio. E é muito legal. E se você nunca foi naquele lugar, é numa viagem, é num outro livro, é num filme que você vai fazer as conexões e fazendo conexões com a sua própria infância e realidade e abre os horizontes. Eu acho que, com certeza, é uma curtição. E aí, Paula, se você não tivesse nada para completar nesse sentido, eu queria saber se você achava que seria legal a gente falando rapidamente os pontos dos vídeos que eu já fiz, e aí, se você tiver alguma coisa para completar, ou a galera tiver alguma coisa para completar. Não, vai falando sobre alguns pontos, né? Não vai falar tudo, porque os seus Não, só tipo, fazer a listinha. É para chamar o pessoal aqui, né? Depois o pessoal vai lá ver, se deliciar e maratonar no seu canal. Né? Com certeza. Lusofonia no YouTube, da Adriana Tourinho. No YouTube. Então, como a Paula explicou no início, são 22 vídeos da playlist do Rio de Janeiro. Então, o primeiro, como não podia deixar de ser, foi a fundação da cidade, né? Eu acho que nada como começar pelo começo, né? Então, onde a gente teve ali o Morro do Castelo, eu explico, enfim, como é que foi essa questão da fundação, porque o Morro do Castelo, e a ideia é sempre assim, eu parto de uma obra e de um lugar nessa obra. Então eu peguei a primeira história do mundo, do Alberto Mussa, que é um dos meus autores contemporâneos favoritos, para mim é um dos caras que manda melhor, assim, no gênero, e partir da fundação. E depois não teve uma ordem cronológica, foi de acordo com as leituras que eu fiz, com os livros que eu me empolgava, porque eu acho que é isso. Tem que vir do coração, tem que ser aquele livro, já teve livro que eu li para fazer vídeo, quando eu acabei o livro eu falei, não vai dar não. Porque eu não gostei do livro, eu não... Sabe, já tinha até feito a pesquisa, mas não deu. Então eu acho que é isso também. Talvez até uma outra pessoa gostaria. Mas eu acho que tem que ter feeling. Então tem livros que você lê, que tem esse assunto que você aborda, ou né, tem o tema, mas você não gosta, você não faz. Não, porque assim, eu poderia até fazer dizendo por que eu não gostei. Mas assim, eu acho que isso é um desserviço. Porque, assim, pessoal, primeiro que eu acho que é simpático com o autor, assim, sabe? Eu não sou obrigada a falar. Então, assim, pra que eu vou chegar metendo pau no cara? Tem canais que são feitos pra isso, é de crítica literária. Esses têm realmente que dar opinião, eu acho que até útil pro fazer literário. Mas não é esse o objetivo do meu canal. Então, eu acho que, assim, já aconteceu de eu me empolgar pra ler uma coisa e depois eu falar, cara, não vou fazer, porque ou eu vou mentir ou não vai sair bom. Então... é isso, eu acho que tudo que tem ali são coisas que eu recomendo, leituras que eu acho que me modificaram, me fizeram sair dali um ser humano melhor. Seja pela reflexão, seja pela erudição, seja pela emoção que aquilo me trouxe, pela reflexão, porque literatura é isso, você tem aquela historinha, né? Mas você tem o tema profundo, que pode ser a vingança, o egoísmo, pode ser questões de violência, pode ser questões de gênero, pode ser questões de riqueza, de honestidade, de amizade, seja qual for o tema, a ideia é que aquilo te traga reflexões sobre o que é ser um ser humano.
né? Pode ser o pior vilão, pode ser o cara assim que você nunca quer ser, mas só o fato de você não querer ser aquilo já é uma maneira também de refletir, né? Já aconteceu isso aí, Paula, que você leu um livro e você falava, cara, eu não quero ser assim, não. Não, não só ler, como na vida também, né? A gente vê Aí é pior. pessoas que a gente encontra, parentes, que a gente aprende a não querer ser assim, né? Então, sim, com certeza, você lê alguma coisa, você vê um filme, né? Alguma coisa que você fala, não, nossa, assim eu não quero. Será que eu sou assim? Você pensa, né? Você, olha, Exatamente. gente, eu acho que eu sou assim um pouquinho, eu tenho que melhorar. Então, realmente, faz crescer. Toda leitura, literatura, ela faz a gente, Com né, certeza, evoluir. né? Essa troca, né? Essa evolução, essa troca. E é isso, eu acho que a literatura passa por isso e da gente querer melhorar como ser humano e trocar. Então, acho que é isso, pra mim, pelo menos, é isso. Aí, Então, aí depois eu parti para. E eu sempre falo de livros muito diferentes. Diga. esse do Morro do Castelo foi ótimo. O seu vídeo foi ótimo. Foi qual? É o mais assistido. É a primeira história do mundo? A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa. Fala a primeira história do mundo. Olha que coisa legal esse livro. É o primeiro crime registrado, e é de verdade isso. O primeiro crime registrado na história do Rio de Janeiro. Ele faz uma ficção, mas ele faz uma ficção partindo desses documentos históricos. Então, o livro, vão lá assistir o vídeo, e quem lê o livro, deixa aí opinião, compartilha, mas foi um dos melhores livros que eu já li sobre o tema, é um romance policial. E é isso também, o gênero é muito variado. Eu procuro trazer livros, romance romântico, gênero policial, livros de romances históricos, de realismo fantástico. Eu procuro variar, porque é isso, eu acho que clássicos contemporâneos. Aí você desceu o Morro do Castelo e foi lá para a Praça 15, lá pro... Foi, antes, né, eu fiz ainda um sobre o bairro Peixoto em Copacabana, Palácio do Catete, Barra da Tijuca, Ipanema, que é um dos mais assistidos também. Fui lá no carnaval da Praça 11, ali a Praça 11 que não existe mais para a construção da Presidente Vargas. Então eu falei muito da evolução urbana, passei aí pelas galerias comerciais, então tipo coisas assim, cara, a galeria comercial ali em Copacabana, a Galeria Menescal, tem abrigo antibomba. Eu não sabia disso, fui pesquisando, porque era nos anos 40, eles achavam, tipo assim, medo do Brasil ser bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Olha. Quando construíram o prédio, faziam um abrigo antibomba. Tá lá até hoje, a Galeria Menescal, a garagem, é um abrigo antibomba. Então, se um dia tiver uma bomba, corram pra Galeria Menescal. Que não é difícil, né, aqui... Ai, Deus me livre, gente. Não chegou ainda nesse ponto. Pena que não dá pra fugir do coronavírus, né? Mas aí, como é que é essa história? Só lembra rapidinho essa do... Acho que é do Memórias de um Sargento de Milícia, não é esse? Da Praça 15? Esse é um vídeo um pouco mais recente. Cara, o Memórias de um Sargento de Milícia é um livro que eu li na escola e eu não lembrava nada. Eu li, fiz a prova, como muitos de nós aqui já passaram por isso. Lê pra passar, Com certeza. E esqueci. Aí eu fiz um curso de literatura recentemente, um curso fantástico. Eu fiz com o professor Rodrigo Barreto. E a gente releu esse livro, só que aí eu já reli, né? Tipo, né? Vou fazer 40 anos aí, dia 2 de maio, já li pra caramba. Então você começa a conectar com outras coisas. E aí, esse livro, pô, além de, assim, né? Você ter ali, é aquela coisa, era daquela época ainda... Né, ele fala, é o tempo do rei. Então você já tem ali aquela coisa dessa época do Rio de Janeiro, outro Rio de Janeiro. Logo depois que a família real chegou aqui, teve uma explosão populacional. O Rio de Janeiro, cara, pro Brasil era até uma cidade grande, mas no fundo não era nada. E aí começou a se multiplicar, não tinha mais casa para morar, não tinha mais água para beber. Ficou um negócio assim, um furdúncio na cidade. E doença. Só aumentava a doença e dívida. Tá tudo quanto é lado. Por isso que os caras foram lá para o Alto da Boa Vista. Porque o Alto da Boa Vista pro São Cristóvão, pra Quinta da Boa Vista. Alto da Boa Vista, eu falei besteira. Pra Quinta da Boa Vista. Por quê? Porque era para sair daquele furdúncio, daquele futum, daquele mafuá que virou o centro da cidade. Era infecto. Então, no início, quando a família real chegou
Era um lugar onde todo mundo queria ficar, perto do rei, as casas desapropriadas. Só que depois a galera queria vazar dali. Quem tinha dinheiro saía ali daquela concentração populacional. E o Memórias do Sargento de Milícia, ele vai contando um pouco essa evolução dessa época, desse Rio de Janeiro, com essa explosão populacional. E a gente vê que a Praça 15 era o centro, era onde as coisas aconteciam, era o passo, né? E aí é muito legal conectar também, por exemplo, quando a gente sai do Morro do Castelo, que era o berço da cidade, e a gente vê essa transferência de Morro do Castelo, no século XVI, para depois, século XIX, Morro do Castelo não era mais nada, o negócio acontecia na Praça 15, o buchicho era na Praça 15, onde as coisas aconteciam, eram ali. E aí você vê essa pauperização do centro do Rio, você vê a importância das festas religiosas, você vê a importância da Praça 15. E isso é para todo brasileiro. Qualquer brasileiro que, enfim, venha ao Rio de Janeiro tem que ir à Praça 15, porque aquilo ali é história do Rio de Janeiro, de Portugal, de qualquer brasileiro. Sim. Você entrar ali naquele Paço Imperial, foi onde teve o Dia do Fico. Quando assinaram a Lei Áurea, a festa de celebração foi aonde? Foi ali, Praça 15. Então tem ali a janelinha também, onde Dom Pedro falou que ficava. E quando assinou a Lei Áurea, tem ali onde foi anunciado, onde as pessoas festejaram. Então as coisas aconteciam ali. É incontornável. A primeira catedral, hoje não é mais ali, mas a catedral... A primeira não, mas a catedral que ficou durante mais tempo no Rio de Janeiro, foi ali em frente à Praça 15, na chamada Rua Direita, que hoje é 1º de março. Qual foi a primeira, Adriana? Olha, na realidade, a primeira realmente grande igreja foi justamente lá no Morro do Castelo, porque foi a primeira fundação. Sim. São Você Sebastião, teve ali uma de São Sebastião, que aí depois... Depois que desceu para Várzea, né? Mas no início só tinha Morro do Castelo. Então, São Sebastião era ali, que é onde você tinha o marco de fundação da cidade, a lápide do marco de fundação da cidade e a lápide do fundador. O Estácio de Sá estava enterrado ali. Então foi só depois que desceu para Várzea, quando a população começou a aumentar, aí sim você teve ali a transferência. Aliás, esse é um bom negócio de estudo pra gente lá no nosso grupo, a questão, né, da catedral. E ficou ali na 1º de março até ser transferido depois, já nos anos 70, se eu não me engano. Isso, 70 ali. Acho que 76. A Avenida Chile. Pra Lapa, ali, pra... Né, exatamente. E aí começou a decadência da Praça 15, né? Construindo aquela perimetral, era um lugar onde só tinha pessoas, assim, usuários de droga, era um negócio que ficou abandonadíssimo. Como pode, gente? O local, assinatura da Lei Áurea, dia do Fico, transferência da família real. Transformaram aquele troço na sede do Correios e Telégrafos, negócio abandonado. Como? Só no Rio de Janeiro que acontece um negócio desse. Não, mas ainda bem que agora está bem conservado, né? Está bem preservado, eles restauraram. Foi a partir dos anos 80, a valorização do corredor cultural, das APACs, aí começaram. Então a ideia é essa, é partir de uma obra que vem lá de trás, como Memórias de um Sargento de Milícia, e ver essa evolução urbana. E claro, por que não conectar com outras obras que se passam no local, né, um pouco mais recentes, e você ter essa possibilidade aí de fazer essas conexões com história. E assim, inclusive, no meu livro, o Como Samba Canção, que acontece? Eu fiz, porque inclusive tem uma playlist só do meu livro. E como eu tive que fazer a pesquisa para fazer o livro, são locais que eu conheço particularmente, né? Então, quando eu fiz essa playlist do Como Samba Canção, eu procurei lugares emblemáticos do Rio e importantes para a história. Para quem aí não conhece, não está familiarizado com o livro, ele fala da Estradalia, que é uma... Tá até aqui o livro. Esse aqui deve estar parecendo ao contrário para vocês. Tá aqui, espelhado, mas só tá espelhado. Da carinha dele. Eu vou abrir aqui a playlist. Ó, tem Aterro do Flamengo, Petrópolis, Quitandinha, o Lançamento, Tururu, São Sebastião, Parque Nacional da Tijuca, história do... Pois é, legal, que foi o último que eu fiz agora. Então, que são os lugares-chave do livro. Então, a pessoa que vê o vídeo vai ler o livro...
quem conhece, né, já se projeta, e quem não conhece já viu qual é a história daquele lugar. Porque então a história fala da Lia, que é uma jovem, que a avó dela morreu. E aí, ela, no luto, ela vai mexer nas coisas da avó dela e ela descobre umas cartas de um cara que o pessoal nunca ouviu falar. E ela falou, cara, peraí, esse cara escreveu muita carta, muito tempo. Quem é esse cara? Pergunta pra mãe, não sabe. Pergunta pro melhor amigo, não sabe. E ela vai procurar quem é esse autor misterioso. E nisso ela encontra, e ele tá em Petrópolis. Então ela vai até Petrópolis. E aí ele começa a fazer a narrativa pra ela da história dele com a avó dela. E ela descobre o Rio dos anos 50, 60, né? Na verdade é 61, 59 a 61. E aí, o livro ele vai passando em vários lugares-chave do Rio de Janeiro. Então, a Lia mora no Flamengo. Então, a avó dela e esse personagem tiveram uma conexão também pela Praia do Flamengo. Depois ela vai para Petrópolis encontrá-lo. Petrópolis tem uma cena-chave do livro. Então, eu falo ali o que é Petrópolis, a história do Quitandinha, que foi central para o Rio de Janeiro, para o Brasil. As pessoas, hoje em dia, né, a gente fala assim, ah não, saiu de férias, Costa do Sauípe, não sei o quê. Cara, na época da República Velha, era Petrópolis. Galera que tinha dinheiro, saía de férias, ia passar final de semana em Petrópolis. Não era essa de Búzios, não, era Petrópolis. Legal. Hoje é Búzios, né? Então é isso, então vai construindo, e aí tem uma cena super importante o Parque Nacional da Tijuca. Cara, o Parque Nacional da Tijuca foi o primeiro projeto ambiental do Brasil. Dom Pedro II replantou aquele troço porque não tinha água no Rio de Janeiro. Então ele começou a pensar ecologicamente uma coisa muito à frente. Do que se pensava naquela época, replantar para preservar, para conservar os mananciais. Então a ideia é essa, é ir fuçar na história. Eu sou curiosa, eu sou chata pra caramba, eu quero saber por quê. Aí tem uma passagem do seu livro que se passa na Floresta da Tijuca. Na Floresta da Tijuca, é uma cena super central, onde eles fazem uma trilha. Não vou contar aqui porque a ideia não é dar spoiler. Aliás, tem isso também. O canal não tem medo de assistir um vídeo. Ah, não, mas eu não vou assistir porque eu vou ler o livro. Eu sempre faço sem dar spoiler. Eu conto, que nem eu fiz aqui com o meu livro, eu conto qual é a sinopse. Eu falo, enfim, o ponto principal e eu procuro não entrar em coisas que vão estragar o prazer de quem quer descobrir a história por si mesmo. Então, isso é legal, assim, da pessoa saber, porque às vezes a pessoa pode ficar com receio de assistir para não estragar a surpresa. Eu não estrago nenhuma surpresa. Não, a do da Glória também, da Festa da Glória, eu não sabia, aprendi com você. Muito legal o vídeo. Que foi da Lucila, do José de Alencar. Maravilhosa. E qual mais e tem isso também, né? Aí tem umas aqui que você fala, até a gripe espanhola e Nelson Rodrigues, guerras guaraníticas e 4 soldados. Fala um pouquinho desses pra gente. Claro, bom, os 4 soldados aí, bom, já foge, né, do Rio de Janeiro. Na realidade, eu me interessei muito durante uma época, justamente pela questão dos indígenas. Então, eu fui começar a ver essa questão das missões, e aí eu encontrei um livro que eu me apaixonei, que é justamente 4 soldados. E é um livro, enfim, de época, é um romance, mas ele vai passando por essa questão das missões jesuíticas e desse Brasil onde você tinha essa colonização e essa imposição com religiosidade, conversão, convivência com os indígenas, evangelização. E esse livro é muito legal, porque são 4 histórias que são, em princípio, independentes, mas que se cruzam. No final, ele vai costurando. Quando você chega no final, você entende que o primeiro tem a ver com o segundo, que tem a ver com o terceiro. E eu gostei muito, aprendi muito. E eu não consigo só ler o livro, eu tenho que procurar por que ele falou nisso, por que tinha essa guerra, por que tinha esses religiosos. E é daí que nasceu a ideia do canal, de compartilhar isso. Ah, que legal. E que você passa onde esse? Não é no Rio que você falou? Não, é ali no sul. Porque na realidade, o que aconteceu? Essa história ela é no sul do Brasil. Tá. Ela é muito interessante, porque na realidade, tem até ali no meu canal no meu perfil do Instagram, o Brasil, se fosse seguir o Tratado de Tordesilhas,
o Brasil ia terminar em São Paulo. Essa é pequenininha. Tudo de São Paulo pro oeste não seria Brasil. E os portugueses, eles foram indo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e chegaram ao cúmulo de ir ali formar a colônia de Sacramento, que era ali no pé de Buenos Aires. E eles disseram, não, isso aqui é português. Aí os espanhóis falaram, pô, vocês estão também de brincadeira comigo, né? Olha onde é que vocês estão. Chega, e eles né? falaram, não. Tudo bem, olha só, eu te devolvo o Sacramento, mas você me dá os 7 povos das nações. É tipo assim, olha, eu pego o seu carro, eu roubo o seu carro. Foi até o Eduardo Bueno que falou isso, ó, eu roubo o seu carro. Aí eu falo assim, olha, eu te devolvo o seu carro, mas em troca você me dá o seu computador. É mais ou menos isso que eles fizeram. E aí conseguiram, pior que conseguiram. E aí tiveram os 7 povos das nações, que é ali no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, e é onde se passa a história do livro, e eles vão contar a importância dos jesuítas, do aldeamento, da catequização dos índios e como que era essa convivência, colônia, indígena, conversão, a questão de uma hora aqueles caras dependiam da colônia da coroa da Espanha, outra hora dependiam da coroa de Portugal, como que ficava essa questão do pertencimento a uma coroa, né? Então, Para quem que eu pago imposto? Muito legal. Para quem que eu pago imposto? Exato, para quem que eu pago? Porque era o mais importante, né? Era o mais importante. E a gripe espanhola, voltando para o Rio, a gripe espanhola e Nelson Rodrigues, como é que é esse? Esse eu não vi, esse ainda não vi. Cara, esse é muito legal, é um dos vídeos também mais assistidos. Na verdade, a ideia veio justamente foi no início da pandemia. E da gente ver, peraí, eu já ouvi essa história antes, tipo, gripezinha, que depois vira uma parada séria e a galera começa a morrer, a se isolar. E aí eu e aí eu lembrei que eu tinha, na época das memórias do Nelson Rodrigues, eu tinha visto que o Nelson Rodrigues, ele tinha 5 anos quando teve a gripe espanhola. Então, quando ele escreveu o livro de memórias dele, ele falou sobre isso e ele falou não apenas da questão da tragédia da gripe espanhola, da questão, né, da perda do valor da vida, e morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um, e as pessoas até se desensibilizavam. Porque é aquilo, você vê um cara de muleta, você fala, pô, coitado, o cara tá de muleta. Você vê 200 caras de muleta, você começa a rir. É triste, mas é verdade. Você perde a sensibilidade quando você vê em massa uma tragédia. Então, ele começou a falar sobre isso, da perda dessa sensibilidade das pessoas. Tipo, morreu, tudo bem. E depois ele ainda completa que quando acabou, porque demorou 2 anos para acabar, mas no vídeo eu só falo da primeira onda, Deixa eu ligar aqui, porque senão vai acabar a bateria. Ele só fala eu só falei da primeira onda da gripe espanhola, que foi a primeira onda que demorou aí uns 2 meses. Foi mais ou menos ali até outubro, novembro. E o que ele estava falando, o Nelson Rodrigues, é que depois o carnaval do ano seguinte foi uma doideira, foi uma orgia, porque todo mundo queria compensar tudo que não fez. Eu fico imaginando quando acabar essa pandemia, a doideira que o povo não vai fazer. Imagina, né? 2022, carnaval de 2022 vai ser... Vai ser uma loucura. Espero, sinceramente, eu espero. Vai ser. Será? E daí é isso. Então eu comecei a falar, eu trouxe os jornais da época, o que se publicava. E é muito interessante que a gente vê que algumas coisas que se publicou em 1918 eram muito similares ao que se publicou em 2019. Então, a ideia foi fazer essa ponte, a questão do sanitarismo, e depois foi até interessante porque esse vídeo puxou outros. 2020, que você quer dizer? Do que se publicou em 2020. Não, sim, que a Covid 2019 que chegou aqui no Brasil em 2020, é verdade. Os jornais de 2020. Porque aqui no Brasil é 2020, no Brasil chegou em 2020, é isso mesmo. Então, é verdade, foi 2018 os jornais, e aqui os jornais começaram, né, a publicar, né, foi março de 2020. E então foi essa ponte, e foi legal porque a partir daí eu passei a realmente começar a me concentrar um pouco no sanitarismo. E aí veio o Curtiço, que é um dos vídeos que também as pessoas reagem mais. Eu li o Curtiço para esse mesmo curso. Botafogo, do Veredas Infinitas. E aí, Botafogo. Então, o Curtiço, né? As pessoas pensam muito naqueles cortiços do centro do Rio, da época de Pereira Passos, que destruíram aquilo tudo. Mas o livro O Curtiço, o clássico da literatura brasileira, foi em Botafogo.
E aí eu pude fazer uma conexão com o que eu tinha falado do bairro de Botafogo, com a questão sanitária, e aí essa questão do sanitarismo do Brasil, que às vezes a gente fala, ai, mas eu queria tanto viver naquela época, daqueles vestidos. Gente, desculpa, mas você vai no centro do Rio naquela época, eu não quero nem imaginar o futum, o cheiro, não tinha saneamento. Se hoje em dia já é difícil, naquela época E não tinha era água vai! E jogava o pinico. E não tinha banho, né? Não tinha água encanada Imagina, nas banho? casas. Imagina, só Rui Barbosa que tinha água Pois é, e encanada na ainda, casa né? dele. Então, essa questão. É. Então, os vídeos às vezes eles se conectam. Eu também partindo da questão da crise da água no Rio de Janeiro, eu falei de um conto do Paulo Mendes Campos, que ele vai falar assim, coisas abomináveis. Aí ele fala todas as coisas que irritam a gente, tipo telefone que não funciona, tipo, pessoa que te trata mal, beliscão, menino com nariz sujo e falta d'água. Porque o carioca sempre sofreu de falta d'água. Esse problema que a gente tem hoje aí com o Guandu, isso é uma coisa crônica. Vinha quando a gente falava aí alguém tá falando aí, o Thiago tá falando, teve a lei pra proibir xixi pela janela. Porque era um problema técnico. Sério! Técnico. Mas é sério. E o Rio de Janeiro sempre teve problema de água. Então, faltava água na época de Dom João VI, faltava água na época de Dom Pedro II, faltava época do Marechal Deodoro, faltava água na época de Carlos Lacerda e falta água hoje com De Eduardo Cabral, Paes. Paz, e ainda falta até hoje. É só fazer um verãozão que a água agora. E agora a água começa, que a gente bebe, começa a ficar com gosto ruim, né? Aí fica um gosto horroroso. E a gente vê esses traços dessas coisas na literatura. Basta a gente procurar, se antenar e ver isso daí. Então é isso. Então a ideia é fazer essas conexões. Então a partir da gripe espanhola, você vê que foi tendo um desdobramento com a questão do sanitarismo, e pelo sanitarismo a falta d'água, e com a questão da falta d'água você vê as mudanças urbanas, a evolução urbana, e uma coisa puxa a outra. E às vezes eu tô até lendo um livro que nem tem a ver. Quer dizer, eu pensava que não tinha a ver, e aí vai fazendo essas conexões que empolgam, pelo menos me empolgam, né? Vão dando esse geral do cenário, né? Vai ligando as peças, né? Do cenário Com certeza. como um todo, porque a gente tem a idealizar uma coisa realmente romântica, linda, aquelas roupas, mas imagina, era tudo fedido, nojento, sujo. E agora, você sabe que o nojo é cultural, Era, né? Ainda bem Que hoje o Rio é limpinho, né? Todo mundo super cheiroso. Você vai nos lugares, daqui a uns 200 anos, o pessoal vai ver, não, mas você cuspia na pia? Sabe? Então, assim, tudo é muito cultural. Então, não sei, coisas assim, tipo, sei lá, absorvente higiênico feminino, talvez daqui a uns 500 anos as pessoas vão achar isso a coisa mais nojenta do mundo. Ou, tipo, né, quando a gente pensa, pô, pinico, sei lá. fralda, sei lá, né? Nojo é uma coisa muito, muito cultural. Cheiro é uma coisa muito, muito cultural. Então, é verdade que, né, às vezes na literatura, eu acho que é muito legal também a gente ler obras que foram escritas na época. Porque eu acho que um autor de hoje que escreve, por exemplo, esse Quatro Soldados que eu falei ali do sul do Brasil, foi escrito uma obra contemporânea. Mas você lê coisas que foram escritas como Manuel Antônio de Almeida na época que ele escreveu, é com o olhar e com os conceitos da época. Então você começa a realmente fazer essa ligação dessa linha condutória do que é ser humano. E isso é uma coisa que vai me ligar tanto ao autor contemporâneo, ao Alberto Mussa, como ao Manuel Antônio de Almeida, e por que não, indo até mais para trás, até Aristóteles, eu acho que é isso que liga o Homo sapiens, mas ao mesmo tempo, nessa nossa esfera de reflexão, nos permite também ver que tem o eu e tem o outro, e que a tolerância passa também por uma questão cultural, e enfim, e que você também julgar coisas com o olhar de hoje é muito complicado. E aí, quando a gente vê essa coisa de cancelar determinadas obras, porque eram racistas, sexistas, enfim, não cabe falar sobre isso agora, mas eu acho que as coisas se conectam também, porque o que uma pessoa pensava no século XIX não pode ser igual ao que uma pessoa pensa
no século XXI. Mas, ao mesmo tempo, somos todos seres humanos. Então, para mim, não tem nada melhor do que esse tipo de reflexão. Isso. Adriana, dá pra ficar horas aqui com você. E que Fala tal para todo mim, Paula, domingo, qual o hein? vídeo que você mais gostou? Todo domingo, hein? Eu tô apaixonada por todos, mas eu gostei muito do da Glória, que eu acho que é pela história, que para mim era a festa da Glória, eu não conhecia total, eu não sabia. Essa semana a gente estuda, né? Nosso grupo de estudo, a festa, a A Glória, festa da a Outeiro da igreja, né? Glória. É, a Nossa Senhora da Glória do Outeiro, né? Mas é o Exatamente. Outeiro da Glória, que nem Arcos da Lapa. Ninguém Igreja fala Imperial. Aqueduto Carioca. Não, adorei esse, né? O Lucila, qual mais? Eu gostei de todos. O Sargento de Milícia, Memórias do Sargento de Milícia, o Curtiço também. Vou lembrando de Botafogo, adoro Botafogo também. Eu sou daqui É, eu também, acho né? que Sou cada um se carioca, então, identifica, né? ainda mais nessa época que a gente não. Tem mais de um ano que eu não vou a Botafogo, então. Verdade. A Então, gente sabe, viaja pelos livros, né? vai falando, tem aquele lugar em Botafogo, tem isso, tem aquilo. Botafogo é horrível, mas eu amo Botafogo. Tem alguma coisa para fazer em Botafogo? Pode me Com chamar que eu certeza. vou, que eu Eu também adoro. eu amo, eu nasci lá, né? Então, enfim. Aquele caos lá, voluntários, aquela coisa toda, Com certeza. E veio a mas é evolução também, né? incrível, tem muita Botafogo era um dos riqueza. lugares. Marquesa Botafogo de é Santos tinha muito casa rico. ali. Botafogo é Ela muito rico. fugia justamente desse buchicho do centro. Aquela hora que a gente falou daquela fedentina do centro da cidade, quem tinha grana, tipo a Marquesa de Santos, tinha casa ali na praia de Botafogo para escapar, porque era bucólico Botafogo. Era tipo casa de campo, era casa de campo, era em Botafogo. Foi a cidade, né? Foi Santa Teresa, foi enquanto a família real e imperial foi lá para São Cristóvão, os outros, né? Os aristocratas foram vindo para Catete, Flamengo, Botafogo, aí abriram os túneis e aí sim, né? Copacabana, Ipanema, já na virada É, aí do aí a século. cidade, né? É, A Copacabana Palace mudou a história. Aí depois aí, São Conrado, né? Gata, São Conrado, Barra da Tijuca, até hoje já conectou com tudo. Guaratiba já tá Do uma Leme coisa ao só. Pontal não há nada Agora, igual. agora já é do Leme a, sei lá, Guaratiba já, né? Já passou. Verdade. Não sei nem mais onde termina o Rio. Ok. Adriana, quer continuar? Chega. Eu acho que a gente já deu a nossa pincelada aqui. Não sei se alguém desses Se 5 minutinhos deixar. aí tem alguma questão, alguma coisa que gostaria de perguntar aí pra gente. Se não, gente, eu vou estar ainda disponível por uma meia hora aí no direct do Insta. Se alguém tiver alguma questão, seja Isso. sobre o meu livro ou sobre um dos vídeos, eu adoraria, se eu souber, né? Porque eu também tenho muita coisa que eu não sei, mas o que eu souber. Eu ficaria muito feliz em trocar aí com vocês e deem ideias de temas, de livros que vocês leram e vamos trocar. E Paula, muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade aí em estar trazendo como samba canção aí para vocês, estar trazendo o meu canal no YouTube. E é isso aí, eu tô doida para que acabe essa pandemia para poder fazer um correlinho aí com você nos tours, com os seus clientes para eu me atualizar. Isso aí, ó, tô escrevendo aqui, ó, Lusofonia no YouTube, tá? É o canal da Adriana, para quem conhece, espalha para todo mundo, que é excelente, é uma coisa assim que pode ser até agregado aí às escolas, né? As escolas usarem também, que é muito boa, a sua narrativa é boa, não é aquela coisa pesada, é uma coisa que dá para um adolescente que tenha que estudar, não só para um adulto, né? Mas uma coisa mais dinâmica, uma linguagem mais. Você não fica numa linguagem técnica, pesada, é dinâmica, A então ideia é prende, essa, entretém. compartilhar. Para os E é isso aí, jovens pessoal. também. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Obrigada a todos que estiveram aqui, batendo esse Obrigada. papo com a gente. Desculpem se eu não vi alguma mensagem. E Isso, eu vou. Ó, gente, teve mensagens aí muito legais, colocaram aqui, falando que adoram os vídeos, que, enfim, dando aí algumas opiniões. A gente não comentou muito, porque deixei aqui, a gente fala, né? A gente não para, blá, 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 a gente é uma traca que solta. Mas obrigada aí por todos que curtiram. Boa Páscoa para quem é católico, né? Nem todos.
mas muito chocolate para todo mundo, mas também quem não é, come muito chocolate, eu já comi um monte. E, Adriana, obrigada. Aqui está sempre aberto, as portas da casa aqui estão sempre abertas para você. E eu quero que você volte. Por mim, você volta todos os Ah, domingos. com certeza. A gente escolhe aí os temas. A galera aí também, se gostou de algum tema, queria que a gente... Adriana, Paula, vamos falar um pouquinho mais. A gente pode, de repente, escolher um monumento, um tema, porque é verdade que o vídeo é muito curto. A gente pode aprofundar. Basta deixar aí no direct o recado. Isso, eu vou deixar salva aqui essa live, tá? Para quem quiser rever. Depois eu te peço pra isso, eu gente, mando pra muito galera. obrigada. Um bom fim de domingo aí para vocês, fim de final de semana. Uma ótima Exatamente. semana, se cuidem. Saúde para todos, né? Vamos aí ter muita humanidade para que tudo isso passe e a gente possa ver de perto tudo isso que a gente está lendo agora e vendo virtualmente, que a gente veja, né, presencialmente em breve. Beijo para todo mundo. Obrigada, Adriana. pessoal. Muito Obrigada, obrigada. Paula. Tchau, tchau. Bye, bye.